Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa atividade, nosso projeto aí do nosso DIG, da nossa Vinha de Luz, que é o projeto DIG, Estudo. Hoje nós estamos na nossa segundo programa, segunda edição, né, desse projeto, aí, que é um projeto novo na casa, que já começou semana passada com a nossa presidente, falando sobre o EAD, né, Estudo Aplicado à Doutrina Espírita. E hoje nós vamos falar sobre um assunto também extremamente importante para nós, né, que é falar sobre a mediunidade com Jesus. Nós convidamos hoje a Elza, por coincidência, minha mãe, e também, como eu falei semana passada, né, da minha tia Silvia, não tinha como outro jeito de falar, senão chamar você de tia, também a minha mãe não tem outro jeito de chamar, senão de mãe. Então, vocês vão me perdoar, eu vou ter que chamar de mãe. Mas antes de qualquer coisa, né, se passar a palavra para ela, para falar, para se apresentar, enfim, eu queria agradecer pela pessoal ter assistido o primeiro trabalho, né, algumas visualizações boas, assim, dos estudantes da casa, e a gente fica feliz, a ideia é que a gente possa, é um projeto para o nosso estudo, né, dos evangelizadores da nossa casa, mas que ele possa também tomar proporções maiores, né, assim, conforme a gente vai compartilhando esses vídeos. Eu acho que ele é bem bacana, bem importante. Assim. Então, como eu falei antes, né, a Elza, a minha mãe, ela é coordenadora, né, do departamento espiritual da casa, fazem alguns anos, e eu queria passar a palavra para ela para se apresentar, falar alguma coisinha das expectativas dela, sobre esse trabalho, né, e para que a gente possa iniciar, então. Então, mãe, pode se apresentar e falar aí as considerações da mãe iniciais, por favor. Então, em primeiro lugar, boa noite a todos, é uma alegria e me senti bastante honrada de ser convidada para esse projeto. É um projeto piloto, posso dizer, porque é um projeto novo na casa, e falar de um assunto que, para mim, é muito gratificante falar da mediunidade, né? E espero que as considerações que nós vamos fazer aqui essa noite a respeito da mediunidade vá ao encontro das expectativas de cada um que estiver nos acompanhando, que vai nos acompanhar, que vai olhar para esse nosso trabalho. E eu acho que a maioria dos evangelizandos e evangelizadores da nossa casa me conhece. Para aqueles que me conhecem, eu sou a Elza, e para aqueles que não me conhecem, eu também sou a Elza, porque não tem como mudar. Mas, como disse o Carlos, eu estou como responsável, neste momento, pelo departamento espiritual da nossa casa, e espero que todos, né, algum dia, se houver necessidade, ou também, se não tiver necessidade, que passe na minha salinha, na nossa salinha do departamento espiritual da nossa casa, quando voltar os trabalhos presenciais, para um abraço, que depois já vai ser possível esse abraço fraterno. Muito obrigado pelo convite. Legal, obrigado, então. Né? Quantos anos a mãe está na frente do departamento, só por curiosidade? Eu estou à frente do departamento já fazem 8 anos. 8 anos. 8 anos. Legal. Então a gente vai começar hoje. Acho que até um pouquinho mais, mas eu acredito que, no mínimo, 8 anos eu já estou à frente desse departamento. Legal. Então, hoje a gente vai começar a falar sobre mediunidade, mas antes de falar sobre mediunidade, né, com Jesus, eu queria trazer uma frase aqui do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a mediunidade. Daí eu queria fazer a primeira pergunta para a mãe em cima dessa frase, que é o seguinte. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, tem 9. Diz assim: para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço, e com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, Deus lhe deu a mediunidade. É uma maneira bonita de falarem sobre a mediunidade, né? De se penetrar no mundo invisível. Uma oportunidade que Deus nos deu de penetrar nesse mundo invisível através da mediunidade. E aí a pergunta que eu faço para a minha primeira é em cima disso. O que é a mediunidade?
Pois é, Carlos. A mediunidade, na verdade, ela é uma faculdade inerente a todo ser humano, né? A todo espírito, e que permite a comunicação entre o mundo invisível e o mundo material. Mas a maneira melhor que eu gosto de definir, que eu procuro para definir a mediunidade, ela está lá no livro Consolador, na questão 382, em que Emmanuel nos diz que a mediunidade ele é uma luz que se derrama sobre toda a carne, né? Ela tem os seus percalços, mas também tem as mais belas oportunidades que propõe a todos nós de redenção, que é concedidas por Jesus, né? Jesus nos deu essa oportunidade de ter essa comunicação com o invisível, para que nós aprendamos com eles. Então, ela é uma luz, não é uma coisa que nós possamos, não quero sentir, não quero ter esse dom da mediunidade. É uma coisa que faz parte de nós. Claro que tem alguns que trabalham isso de uma maneira mais ostensiva e outros de uma maneira não tão ostensiva. Mas todos nós estamos desenvolvendo nossa mediunidade até quando nós abraçamos alguém e transmitimos para ele uma energia boa. Isso é mediunidade. Legal, mediunidade. Então é uma faculdade, né, natural do espírito encarnado. Natural do espírito. E aí, no livro dos médiuns também, no capítulo 14, fala sobre os médiuns, e também está em cima da próxima pergunta que eu quero fazer para a mãe, em cima disso, que lá diz, né, que todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos, por este fato, ele pode ser chamado de médium. É o que a mãe falou aqui, né, todos nós, de alguma forma. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médios, né? Usualmente, assim, se qualificam aqueles, mas aqui ele está dizendo, né? Mas, usualmente, se qualificam aqueles com quem tem a faculdade mediúnica que se mostra bem caracterizado. Ou seja, aquela faculdade patente, aquela faculdade ostensiva, como a mãe falou. Normalmente, se atribui a esse o médium, né? Mas todos nós somos médios num grau maior ou menor. Consequentemente, por sermos médios num grau maior ou menor, exercemos a mediunidade num grau maior ou menor. E aí a pergunta que eu faço para a mãe, já que nós somos médiuns, exercemos essa mediunidade, ou temos ela em nós, de alguma forma, o que é a mediunidade com Jesus? Olha, Carlos, a mediunidade com Jesus é a vivência da caridade, é aprender a servir, né? Colocar em prática a lei de amor, que também está no Evangelho, dai de graça o que de graça gratuitamente recebestes, né? Então, a mediunidade com Jesus, ela vai te proporcionar a esse intercâmbio com os irmãos desencarnados, para que tu possa aprender através deles, né? Mas essa mediunidade, para ser uma mediunidade e ter o respaldo da espiritualidade benfeitora, ela tem que ser feita de uma maneira gratuita, de uma maneira caridosa, porque nós vamos dispor do nosso tempo para o trabalho mediúnico, o tempo que nós tivermos para desenvolver, para nos comunicar com esses irmãos. Emmanuel disse para o Chico, um dos livros que eu não guardo muito a questão assim, de títulos, mas que todos os irmãos poderiam ser tratados, orientados na espiritualidade, os irmãos desencarnados. Mas essa oportunidade que Jesus deu desse intercâmbio entre o mundo material e o espiritual é para que nós, encarnados, possamos aprender através da história, da vivência desses irmãos, da forma como eles viveram, como eles desencarnaram, para que nós possamos fazer as nossas reflexões e aprender com eles, com a história deles, com a vivência de vida deles. E dessa forma, nós teremos condições de
trabalharmos em nós as nossas dificuldades e colocarmos em prática no nosso dia a dia aquela vivência que nós temos com esses irmãos. Para isso, nós temos que trabalhar através da responsabilidade, do estudo, da assiduidade, da frequência, do amor, porque tu tem que ter amor para estar ali. Tu tem que ter amor naquilo que tu está fazendo e amor por aquele irmão, que muitas vezes vai trazer uma história que para ti é longe da tua vivência, mas que tu tem que ter a empatia e o respeito pela história deste irmão e com a dificuldade que ele traz naquele momento. Então, isso é a mediunidade com Jesus. É a vivência da caridade, né? É aprender com o outro, mas principalmente colocar em prática aquilo que tu está recebendo. A mediunidade de Jesus, a gente fala em Jesus, né? É aquela caridade de doação, de prática, né, dos preceitos cristãos, né? Porque muitas vezes a gente utiliza a mediunidade, como diz André Luiz, né, no livro Missionários da Luz, como um mero instrumento de comunicação, né? Simplesmente vira um mero instrumento de comunicação, mas com Jesus ela toma um patamar diferente. Ela é importante para aquele que está doando e importante para aquele que está recebendo. É uma troca, né? É uma troca. Então, o irmão desencarnado, ele vai aprender contigo e você vai aprender com ele. É uma troca. Não tem como, não pode ser diferente. Não é uma via, mão única, tá? É via dupla. Recebe e doa. É doação. Por isso que é de caridade. Por isso que é aprender a colocar em prática o ensino de Jesus, que é do amor. Amor ao próximo. E o amor ao próximo não é só de encarnado para encarnado. É de encarnado para desencarnado e vice-versa. Lá no Evangelho tem uma frase que eu acho bem legal, que diz assim, né, que a mediunidade é algo santo, né, sagrado, deve ser praticado de maneira santamente, né, de maneira sagrada e santamente. E aí eu pergunto para a mãe, né, já que essa mediunidade com Jesus é algo mais sagrado ainda, né, que a própria mediunidade em si, eu pergunto, né, quais as implicações e responsabilidades e os comportamentos que o médium, né, deve ter ao exercer essa mediunidade com Jesus? Qual o papel do médium, o comportamento dele, as atitudes dele, para poder exercer esse papel de médium com Jesus, que a gente sabe que não é só no momento, né, da mediunidade em si, mas é em todos os momentos. Então, como exercer isso? As implicações, a responsabilidade, os compromissos desse médium exercendo essa mediunidade com Jesus. Olha, o médium que é moralizado, evangelizado, ele exerce o mandato com amor, com um espírito de serviço de amor ao próximo. E esse amor ao próximo implica, para que tu possa desenvolver e estar trabalhando na mediunidade, implica que tu tem que haver sempre estudo, aprender a se aperfeiçoar a si mesmo e ao que estiver ao redor de si. Se você não consegue tirar daquelas comunicações algo para que tu possa colocar em prática na tua vida, então tu não entendeu o que é a mediunidade. Essa comunicação não está te dando o ensejo de te moralizar. E as implicações são implicações que são muito voltadas para o teu dia a dia, porque o médium que tem respeito pelo trabalho que ele faz, ele sabe que naquele dia e naquele horário, ele tem um compromisso com a tarefa. Ele não vai abrir mão desse compromisso por motivo nenhum, a não ser que seja algo maior, que está maior do que ele possa alcançar. Uma doença consigo mesmo, ou algo que aconteça grave com um familiar seu. Então, tu não pode, por exemplo, abrir mão daquele dia, daquele horário, para ficar em casa, por exemplo, olhando o jogo,
ou para ir, por exemplo, na festa de aniversário do teu sobrinho. Então, você pode ir na festa de aniversário depois do trabalho. Tu vai lá, cumpre com o teu trabalho, com aquela tua tarefa, e depois, saindo dali, tu vai, então, para teu compromisso social. Nós não podemos abrir mão, por qualquer motivo, daquele trabalho. Então, essa implicação da responsabilidade aqui, do comportamento do médium, ele tem que ser moralizado em todos os âmbitos da vida dele, no seu dia a dia e nos seus compromissos, com o seu compromisso com a tarefa, né? E não esquecendo nunca que o médium, ele é como um médico, ele tem que estar sempre em estudo, porque todos os dias tu vai, no trabalho mediúnico, tu vai acontecer alguma coisa que vai modificar aquele pensamento que tu tinha sobre aquela questão. Muitas vezes aquele irmão te traz uma dificuldade que tu nunca imaginou que pudesse acontecer, né? Então, por isso que tu tem que estar sempre estudando, mas aprendendo com o estudo e aperfeiçoando a si mesmo. O médium tem que se aperfeiçoar, porque se ele não procura colocar em prática o que ele está aprendendo, ele não pode chegar na mesa, ou na questão, por exemplo, do doutrinador, e cobrar daquele espírito que está se comunicando algo que ele não vivencia na sua vida, que ele não vivencia no seu dia a dia. Então, como diz o ditado, tu vai estar fazendo algo que tu não acredita. Não vai soar verdadeiro aquilo. Então... Não vai ser algo natural, né? Não vai ser natural. Porque os espíritos, eles sabem quando tu está falando a verdade. Tá? Eu me lembro que numa comunicação em que eu estava como médium, porque como eu estou à frente do departamento espiritual, eu tanto posso trabalhar como uma dialogadora com os espíritos e trabalhar como médium, que é realmente a minha tarefa. Mas nesse dia eu estava como médium, e o doutrinador falando uma porção de coisas para aquele irmão que estava se comunicando, e ele disse assim, mas tu faz tudo isso que tu está dizendo? Tu pensa que eu não vi tu lá no teu serviço, falando com o teu colega exatamente ao contrário disso que tu está me dizendo aqui? E aí o doutrinador, o dialogador, disse para ele, realmente, meu irmão, eu ainda não coloco em prática tudo o que eu tenho aprendido, mas eu estou fazendo o meu melhor e estou tentando todos os dias. Mas eu ainda não estou em condição, eu não posso dizer para ti que eu estou 100% moralizado, mas eu procuro fazer o meu melhor todos os dias. Então, quer dizer que não adianta tu querer mostrar uma coisa para aquele espírito, porque ele sabe o que está acontecendo contigo. Porque as comunicações mediúnicas, os trabalhos todos que vão ser desenvolvidos, por exemplo, numa quarta-feira à noite, os médiuns e o dialogador já vão estar sendo preparados e harmonizados na terça-feira à noite para o trabalho que vai acontecer na quarta-feira, às 20 horas. Então, não é naquele momento, não é naquele dia. Tu já está em trabalho um dia antes. Isso é interessante, porque o Hermínio de Miranda, no livro dele, que é Diálogo com as Sombras, fala muito sobre essas questões, de uma reunião mediúnica, e a mãe falou algo interessante, né, sobre essa questão da preparação do médium. A gente sabe, muitas vezes, os espíritos acompanham os médiuns, né, para ver, né, acompanhar se a prática está exercendo, né, tá exercendo na prática aquilo. E aí eu quero perguntar para a mãe justamente isso. A gente sabe que somos pessoas, apesar de sermos médiums, né, ou médios ostensivos, né, que trabalham especificamente num trabalho mediúnico, uma casa espírita, somos seres humanos com defeitos, com dificuldades, enfim. E no nosso dia a dia nós vamos nos deparar com situações antagônicas com o que nós pensamos, sentimos, com dificuldades que vão se apresentar, com problemas no trânsito, no trabalho, enfim.
porque a gente sabe que a gente é imperfeito, a gente sabe que a gente vai ficar nervoso, irritado, com raiva, triste. E aí a pergunta que eu faço para a mãe é assim, como conciliar todas essas dificuldades que são inerentes à nossa condição humana, nosso estágio evolutivo, como conciliar isso tudo na direção dessa mediunidade com Jesus? Qual é o segredo para, mesmo ter essa condição de médiuns de Jesus, mediunidade com Jesus, saber que nós vamos ter dificuldades, e nós temos dificuldades, né? Mas como conciliar isso? Quando a gente passar por uma situação dessa, como a gente deve direcionar isso para esse foco que é a mediunidade com Jesus? É bem interessante a tua pergunta e bem pertinente, Carlos, porque isso é uma das coisas que aquele que está começando mais pergunta, a pergunta que o médium iniciante mais faz quando ele começa. E a maneira que o departamento orienta esses médios é estar sempre olhando para aquela mensagem de Jesus de orar e vigiar. Então, assim, quando alguma coisa está fora do teu normal, procurar sempre através da prece para buscar de novo o equilíbrio, para te ter condições de estar apto ao trabalho. Mas se algo te trouxe uma grande dificuldade e que mesmo com a prece tu não conseguiu se restabelecer, então tu chega para no dia do trabalho e diz, olha, eu não tenho condições de trabalhar hoje na comunicação, porque aconteceu algo que me deixou muito fora do meu prumo, né? Então, ele pode participar do trabalho, ele vai ouvir a prece de abertura, a leitura, ele vai ouvir as comunicações, mas ele, naquele dia, ele não estará apto a exercer a sua tarefa mediúnica, porque ele está com dificuldade. Então, quando ele chega ali, na verdade, ele vai receber da espiritualidade um refrigério, um conforto, uma harmonia para que ele se coloque novamente em condições. Mas o médium que ele vai, quanto mais tempo tu vai tendo no trabalho da mediunidade, mais tu vai aprendendo a lidar com essas dificuldades para que isso não aconteça de tirar tu fora das condições de trabalho, né? Então, às vezes, tu pode ir num lugar com uma energia muito pesada, muito negativa, e o médium, ele capta muito essas coisas. Ele é uma antena, ele está sempre captando. Então, ele tem que saber separar o que ele pode absorver e o que ele não pode. Mas isso é com anos e anos de prática mediúnica, né? E mesmo assim, às vezes o médium ainda se deixa cair nessas ciladas, porque nós não estamos isentos de cair em cilada. Às vezes até os espíritos inferiores que não querem que tu compareça ao trabalho, ou porque às vezes aquele médium vai ter sintonia com um desencarnado que eles não querem que seja doutrinado, por exemplo, então tira aquele médium do trabalho para que aquele irmão, então, não possa se comunicar, porque a comunicação entre encarnado e desencarnado é tudo uma questão de sintonia, e às vezes aquele espírito que vai trazer aquela comunicação, ele se sintoniza melhor com um determinado irmão. Então, são tantas nuances que existem para o trabalho da mediunidade que as pessoas não conseguem captar, não conseguem entender. Só quando tu está dentro do trabalho que tu vai já absorvendo, que tu vai entendendo esses pequenos detalhes, essas pequenas dificuldades que muitas vezes acontecem no teu dia a dia para que tu não consiga ir no trabalho. Então, são tantas coisas, mas eu acho que o recado melhor, o ensinamento melhor que a gente pode dar para todos é a prece, é procurar através da prece o equilíbrio para
estar apto ao trabalho. Legal. Nós já estamos chegando já quase no final. Eu ainda tenho 2 questões para a mãe, assim, que uma delas, essa dificuldade que o médium passa, não necessariamente seja um fracasso, né, dele como médium, porque é algo que ele está tentando superar. Lá no livro Os Mensageiros, André Luiz traz algo bem interessante que eu quero perguntar justamente isso, que ele diz assim: há médios de mediunidade, doutrinadores e doutrina, como existe a enxada e os trabalhadores. Pode a enxada ser excelente, mas se falta espírito de serviço no cultivador, o ganho da enxada será inevitavelmente a ferrugem. Assim acontece com as faculdades psíquicas e com grandes acontecimentos. A expressão mediúnica pode ser riquíssima, entretanto, se o dono não consegue olhar além dos interesses próprios, fracassará fatalmente na tarefa que lhe foi conferida. Onde é que pode, ou que pode fazer com que o médium fracasse no exercício da sua mediunidade com Jesus? O que pode levar... olha, é muito interessante essa questão do trabalho da mediunidade com Jesus, porque requer do médium, né, aquilo que Emmanuel pediu para o Chico: disciplina, disciplina e disciplina, né? Foram as três coisas que ele falou para o Emmanuel, para o Chico. Então, assim, ó, se você tem o dom da mediunidade, que muitos médios têm uma mediunidade ostensiva muito, muito grande, mas se esse médium não cuida, não cuida de si mesmo, que tem um dos livros que o André Luiz até fala, talvez até seja nesse dos Mensageiros, que a maior dificuldade que o médium tem é com ele mesmo, é de trabalhar as suas próprias dificuldades. Então, se tu tem uma mediunidade tão ostensiva, mas tu não trabalha as tuas dificuldades, tu não te moraliza, é como se tu tivesse uma ferramenta maravilhosa nas tuas mãos, mas tu não sabe usá-la. É como se tu tivesse um lindo piano, mas tu só sabe bater com os teus dedos em cima das teclas. Tu não consegue tirar uma música desse piano. Então, o piano é lindo, ele é um piano de cauda, mas tu não faz bom uso dele. E a mediunidade, ela tem que trazer, principalmente, um desenvolvimento moral para o médium. Se ele não traz esse desenvolvimento moral, é como ter um grande instrumento e não saber usá-lo. E o médium, a responsabilidade, não é um trabalho que vai e vem na hora que tu quiser. Eu abro mão a hora que eu quero, depois eu volto e vou trabalhar. É como eu disse na pergunta anterior, é uma questão de dia após dias. Então, todo o trabalho, ele te traz dificuldades, ele te traz percalços, tu tem que abrir mão, muitas vezes, de momentos com a tua família, mas tu vai estar lá pronto para aquele trabalho. Então, a mediunidade, ela tem que fazer parte de ti, e tu principalmente ter a noção de que tu não está prestando um favor para os espíritos. Você não está prestando um favor. O médium, ele é comprometido anteriormente. Ele trouxe uma dificuldade pretérita e que agora, através desse trabalho amoroso, de caridade, esse trabalho responsável, Jesus te deu o ensejo para que tu possa trabalhar e te recuperar perante as leis divinas. Então, não é... O médium tem que ter... É um trabalho riquíssimo a mediunidade. Mas você tem que saber usá-la para crescimento moral e espiritual. Se tu não consegue desenvolver o teu trabalho, o teu eu, então tu não conseguiu entender o que é a moralidade. E o principal inimigo do processo, do fracasso do médium, reside dentro dele mesmo. Com frequência, é o personalismo.
a ignorância, a rebeldia e as consequências dessa não saber usar a mediunidade é uma desarmonia espiritual e material, porque a mediunidade, quando tu não faz o uso correto dela, ou tu acha que a mediunidade, desculpa, que a mediunidade, tu está prestando um favor para o médium, ela pode trazer dificuldades, inclusive, na tua saúde física, na tua saúde espiritual. Esse médium, constantemente, ele fica uma presa fácil dos obsessores, porque nós já trazemos as nossas dificuldades e os nossos inimigos de vidas passadas. Se neste momento nós não conseguimos colocar em prática essa mediunidade com Jesus, nós vamos estar deixando de usar essa ferramenta tão importante que Jesus nos ofereceu, que é a mediunidade. Então, nós temos que ter muito respeito por esse trabalho. A mãe falou uma coisa interessante, né? O André Luiz fala nas obras dele que, normalmente, quem exerce essas atividades mediúnicas, e a gente pode incluir aí os evangelizadores, expositores, são espíritos que têm muito débito passado, né? Que está vindo resgatar. Claro que não é só a função de débito, né? Merecimento, tem a boa vontade, mas são débitos. E aí eu queria perguntar para a mãe a última pergunta, para a gente encerrar, a gente já estourou o tempo. Que pena! Pois é, passa rápido. Lá no Evangelho, no capítulo 24, tem uma questão lá que fala sobre o que é o bom médium. E lá eles falam que um bom médium não é aquele que recebe muitas comunicações, é dotado de uma fenomenologia muito grande, não é isso. Mas é aquele que é assistido pelos bons espíritos. E a pergunta que eu faço para a mãe é como ser assistido pelos bons espíritos? E rapidamente eu queria que a mãe comentasse para nós, antes da nossa última questão. Pois é. Os atributos mediúnicos, eles são como que está lá, citado no Evangelho, né? Então, o médium, o que tem? Nós falamos disso já bastante sobre isso, mas ele tem a obrigação de estudar muito, observar intensamente, em todos os instantes da sua vida, pela sua auto-iluminação. Se o médium espera a assistência dos bons espíritos, é certo que os mentores, os bons espíritos, também esperam de nós o nosso esforço. Então, assim, talvez eu não faça não faço um grande trabalho, mas se eu já não der trabalho para a espiritualidade, já estou fazendo um bom trabalho. Porque muitas vezes aquele médium dá mais trabalho à espiritualidade do que, na verdade, ele oferece o trabalho propriamente dito. Ele dá mais trabalho do que trabalhar. Ele traz muita dificuldade, ele coloca empecilho para todas as coisas. Então, assim, muitas vezes, e uma coisa que tu falou aí, que é muito importante, não necessariamente que o médium, tu chegue ali e tu seja um médium que vai trabalhar numa mesa, como todo mundo quer trabalhar na mesa mediúnica, né? E muitas vezes tu trabalha durante 20, 30 anos sem dar uma comunicação. Mas a importância do teu papel naquele trabalho é tão grande, porque a espiritualidade usa o teu fluido magnético, o teu fluido animal, o teu fluido vital, ele vai usar a prece que você faz, porque aquele médium que não traz uma comunicação, enquanto um médium está dando comunicação, ele está em prece por aquele irmão, ele está fazendo a manutenção do ambiente, ele está dando fortalecimento àquele médium que está trazendo aquela comunicação. Então, não precisa ser um médium ostensivo, mas ele tem que ser um médium responsável, disciplinado, aquele que, mesmo que fique 20 anos na mesa mediúnica, ele não falta um trabalho. Ele está ali pronto. Ele é aquele irmão que fica lá na porta esperando todos chegarem e depois ele vai fechar a porta e vai entrar e vai sentar no seu lugar,
vai baixar a sua cabeça, vai fazer a sua prece bonito, tranquilo. Imagina a assistência dos bons espíritos a esse irmão. Ele talvez não se dê por conta, mas é muito grande. E tu sente, quando aquele irmão não vai, tu sente uma falta dele, fica faltando aquela harmonia ao redor daquela mesa com a falta que aquele irmão faz. Então, a mediunidade é uma coisa tão grandiosa que não precisa ser ostensiva, ela tem que ser responsável, ela tem que ser amorosa, ela tem que ser caridosa. E eu trabalhei com irmãos por muitos anos, e esses irmãos continuam trabalhando ali dentro da casa, que nunca trouxeram uma só comunicação. Mas a importância deles dentro daquele grupo mediúnico é tão grande que nem ele se dá por conta disso. Agora voltou. Agora chegamos. Então, tá, assim, para encerrar, pode. Será que eu poderia contar uma historinha? Para ver o pode, que nós já passamos do tempo, mas pode? Pode? É rapidinho, é uma historinha bem pequenininha. Mas é assim, ó, essa mediunidade exercida com responsabilidade, essa mediunidade exercida com Jesus, nós temos 2 irmãs que trabalham dentro da casa, tá? Todas 2 são médiums, mas uma delas está enfrentando um problema de obsessão para o seu marido. O marido estava sofrendo uma obsessão, mas essa irmã nunca deixou de ir ao trabalho, nunca deixou de comparecer os seus compromissos de responsabilidades dentro da casa, e um dia ela estava em casa, num dia que não era dia seu de trabalho, e à noite veio uma comunicação através de uma outra irmã, num trabalho de quarta-feira à noite, falando, um espírito se comunicando e reclamando daquele irmão que ele estava obsediando, e ele disse que, na verdade, ele queria desestruturar toda a família, mas ele não conseguia entrar na casa daquela irmã, porque ela orava tanto, que a casa tinha como se fosse um escudo, assim, um vidro protetor ao redor da casa. Então, eles só conseguiam buscar o marido quando ele saía de dentro de casa, mas não conseguiam fazer nada na casa, nem para aquela irmã, nem para os filhos, porque a irmã blindava a casa com a prece. Então, nesse momento, tu também está exercendo a tua mediunidade com Jesus. Então, vê a importância da prece e a importância de tu saber a responsabilidade que tu tem no teu trabalho. Não abrir mão do trabalho por qualquer motivo fútil, um motivo corriqueiro. Mas sim, quando for alguma coisa muito grave, sim, o médium tem pode sair, não, porque é um trabalho gratuito, é um trabalho de amor, mas é um trabalho de responsabilidade em primeiro lugar. Muito bem. Era essa historinha que eu queria contar. Legal, então, chegamos ao final, passamos do tempo aí um pouco, mas é um assunto muito interessante, que podemos ficar falando bastante tempo. E eu queria, antes de encerrar, passar para a mãe fazer as considerações finais da mãe aí, para a gente encerrar a nossa atividade. Olha, eu gostaria de continuar falando nesse assunto. Mediunidade, para mim, é uma coisa, assim, 2 coisas amo, assim, falar. Evangelização, adoro evangelização, e adoro a mediunidade. São 2 coisas, para mim, assim, as 2 coisas são mediunidade. A evangelização é mediunidade. O evangelizador, ele é um médium. Ele é um médium de jovens, ele é um médium das crianças, ele é um médium dos bebês, porque ele coloca ali todo o amor, aquele amor que Jesus mandou, que Jesus nos ensinou
para doar aos nossos irmãos. Então, foi, assim, uma alegria muito grande poder fazer esse trabalho dentro da evangelização, falando de um assunto que eu amo, que é a mediunidade. E se os irmãos desejarem e quiserem, eu estou pronta para fazer um segundo tempo desse assunto, que ainda tem tanta coisa para falar. Muito obrigado pelo convite, e um grande abraço e um beijo a todos os evangelizandos e evangelizadores. Então, tá. Então, esse foi o nosso trabalho de hoje, pessoal, Mediunidade com Jesus, nosso segundo trabalho, né, dessa série que a gente está fazendo aí de entrevistas, de bate-papo, né. Como eu falei, é um assunto muito rico, muito interessante, tem muitos assuntos, muitos tópicos, né, para falar, enfim, mas a gente tem um tempo que a gente tem que procurar manter ele cumprido. Então, eu queria agradecer a todos vocês. A disciplina, né, Carlos? A disciplina, né? Exatamente. Então, eu queria agradecer a todos vocês pela participação, né, como eu falei lá no primeiro, muitos vão ser convidados, já foram convidados, vão fazer outras atividades, né, semana que vem nós vamos falar sobre um assunto sobre educação e espiritismo, né, então fiquem aí na perspectiva aí do próximo trabalho. Eu queria agradecer a todos, do fundo do coração, pela oportunidade, não deixem de curtir nossa página lá no YouTube, né, e prestigiar o trabalho sempre que possível compartilhando. Certo, gente? Muito obrigado, beijo no coração de todo mundo. Todos abraçados. Um beijo a todos. E até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Tchau, tchau. Se Deus quiser. Tchau, tchau.